Olá, tudo bom? A paz do Senhor. Eu não sei que tipo de pessoa você é, como você tem vivido, se você é aquela pessoa que acredita no corpo de Cristo, acredita na igreja, em detrimento, independente dos problemas, você acredita que Deus vai edificar a sua igreja, ou se você é aquela pessoa que desacreditou, já não reúne mais, já acha que tudo isso é uma utopia e está só esperando Jesus voltar e pronto. Independente de quem você é, você vai ser edificado com esse estudo. Tá? Se você pensa negativamente, você vai mudar o teu pensamento. E se você já pensa, você vai ser mais motivado e edificado a viver e aprender a viver como esse corpo vivo, esse organismo vivo, que não é templo, que não é uma instituição, mas é um organismo vivo. O corpo de Cristo, a igreja de Cristo. Amém? Fica aí. Eu queria começar falando de como Paulo compara a igreja com o corpo físico. Talvez não tenha tido uma comparação mais clara e didática para ele ensinar sobre o corpo de Cristo, né? Onde Jesus é o cabeça, né? Então isso é fantástico. Então aprendemos que a igreja não é um prédio, a igreja não é uma denominação, a igreja são pessoas que servem ao Senhor, que se reúnem em nome do Senhor, ok? Como funciona o corpo de Cristo? Então aprendemos e cremos e entendemos que o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, é formado por membros, por pessoas. E cada um, se você crê nesse corpo, nessa funcionabilidade, então você é parte desse corpo e você tem uma função específica nesse corpo, né? Nenhum membro trabalha para si só. Primeira coisa que tu tem que pegar a visão. Nenhum membro trabalha para si só. A mão não trabalha em benefício dela mesma. Ela tem uma função em benefício do corpo. Os pés, ela tem uma função em benefício do corpo. Então todo membro, ele não trabalha exclusivamente para ele mesmo. Ele trabalha em função do todo, do corpo todo. Então, independente do membro que você for, você tem que entender. A minha função não é exclusivamente para mim, mas para auxiliar, para nutrir, para edificar, para manter saudável todo o corpo. Beleza? Agora, o que tem que se fazer? Vamos ler 1 Coríntios 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, o corpo de Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer grego, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos membros. Corpo tem vários membros, né? Agora olha que interessante, no versículo 18, eu queria chamar isso aqui, a tua atenção para esse versículo 18. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Então quem dispôs os membros? Quem definiu quem vai ser pé, quem vai ser mão, quem vai ser olho? Foi Deus. Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Como quis. O pé não pediu para ser pé. A mão não pediu para ser mão. Então Deus é que coloca, né? Cada membro no corpo como lhe aprouve. Você não escolhe o membro que quer ser. Você não escolhe o que tu quer ser, né? Então você tem que descobrir como Deus te colocou no corpo. Qual a sua função no corpo? Porque, por certo, você tem uma função no corpo. Não adianta. Se você é um cristão, se você faz parte da igreja, você tem uma função. E outra coisa, essa função é muito importante. Se liga aí, tá? Ok? Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não pode os olhos dizer à mão, não precisamos de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Interessante que ele fala, nem ainda a cabeça dizer ao pé, não preciso de ti, porque é a cabeça.
Cabeça do corpo é Jesus, mas ele colocou dessa forma. Nem mesmo a cabeça pode dizer que não precisa do pé. Todos são necessários. A diferença é que a cabeça é que manda comando para todo o corpo, ok? Mas Deus quis assim, né? Não, Jesus é o cabeça, ele que vai dar o comando. Mas todo o corpo é importante para a edificação, ok? Então ele diz, né? Os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Os que nos parecem menos dignos no corpo, a este damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Para quê? Para que não haja divisão do corpo, no corpo. Pelo contrário, olha só que interessante. Cooperem os membros com igual cuidado em favor de si mesmo? Não, em favor uns dos outros. Versículo 25. Então, coopere os membros com igual cuidado. Independente do membro que você é, você tem que ter o mesmo cuidado que todos. Para quê? Em favor uns dos outros. Isso é um corpo saudável. Aí eu quero destacar Efésios 4,16, do qual todo o corpo, bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para edificação de si mesmo em amor. Você quer aprender a viver como igreja, como corpo de Cristo? Isso aqui já bastaria. Efésios 4,16, do qual todo o corpo, primeiro, tem que estar bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento. Ele mesmo cresce para edificação de si mesmo. Ele mesmo se edifica. Mas para que isso aconteça, pega essa visão, precisa de estar ligado, ajustado por todas as juntas, e a justa cooperação de cada parte. Esse é o segredo. Não adianta um membro funcionar, 2 membros funcionarem, mas se um membro não está funcionando legal, ele vai impedir que o corpo se nutra, cresça e se edifique a si mesmo, porque a justa cooperação de cada parte edifica a si mesmo em amor. Tá? Então lembre-se disso, né? O Coríntios 12, 1 Coríntios 12, versículo 18. Deus dispôs o membro, colocando cada um deles no corpo como ele quis. Tá? Então vamos lá, vamos caminhar nessa orientação. Então, o que a gente pode pegar como aplicação? Então, o primeiro passo, se você se converteu, não tem por onde fugir, você faz parte do corpo de Cristo, você é um membro do corpo de Cristo. Então, o que você precisa fazer? Você precisa descobrir que membro é esse. Qual a tua função no corpo? Não adianta, você tem que descobrir. Ter consciência de que o corpo precisa do teu bom funcionamento. Lembra que eu falei lá? A justa cooperação de cada parte. Então, a tua função é importante. Saber que não importa a tua função, você tem tanta importância quanto qualquer membro do corpo. Amém? Mas Deus dispôs o membro, colocando cada um deles no corpo como ele quis. Saiba que se você ainda não sabe a função do corpo, sua função no corpo, você está deixando de cooperar. É um membro que está no corpo, mas não está funcionando. Por quê? Você não sabe se é mão, se é pé. Você tem que saber quem você é no corpo, ok? Eu vou dar uma ilustraçãozinha para tu ver como funciona. O nariz cheira. A função dele é cheirar. O ouvido ouve o som do preparo do alimento. Epa, estão fritando alguma coisa. O ouvido ouve, né? Os olhos veem. E é lá, estão fritando um bife, né? Os pés levam o corpo até onde está o alimento. E aí, parou? Não, a mão entra em ação. Ela pega o alimento, né? E leva até onde? Até o pé?
Não, porque o pé não tem essa função. O pé já fez o que tinha que fazer, foi levar o corpo até o alimento. Então ela leva até a boca. A boca faz o quê? Faz a função dela. Mastiga o alimento e engole. O esôfago leva até o estômago. Não pode parar ali no caminho. Quando chega no estômago, o estômago processa ácido clorídrico e manda para o intestino, né? E daqui a pouco é quebrado em aminoácido e distribui para o corpo todo nutriente. Depois manda o resto para ser eliminado pelo ânus, né? E em forma de fezes. Agora imagina, o nariz cheira, o ouvido ouve, os olhos veem, os pés levam até lá, a mão pega, leva na boca e a boca se recusa a mastigar. Todo o processo foi impedido. Ou então a boca mastiga, engole e quando bate no estômago, o estômago diz: não vou digerir, não vou produzir ácido clorídrico, não vou... E aí? O processo não foi completo. Ah, mas o estômago digere e joga para o intestino. Imagina se depois de todo esse processo não sai pelas fezes o excremento, o que não foi necessário para o corpo. Vai morrer, vai apodrecer. Então é todo um processo que, se um membro em todo esse processo se recusar a funcionar, todo o processo é interrompido e cria problema no corpo. Então não importa qual desses membros você é, você faz parte do processo para o funcionamento do corpo. Ok? Todo o processo seria interrompido se a boca recusasse a se mastigar. Adiantou o nariz cheirar, os olhos veem, os pés levarem o corpo lá, a mão pegar e jogar na boca e a boca não quer mastigar. E aí? Acabou. Daí a importância de cada membro no processo de nutrir-se, de edificar-se a si mesmo. Tá? Então não importa o membro que você é, você tem que descobrir que você tem que cooperar com igual cuidado. O mesmo cuidado que o pé teve de andar até lá, de a mão pegar, de a boca mastigar, de o estômago digerir. Cada um na sua função tendo o mesmo nível de cuidado. Para quê? Para que o corpo seja nutrido, para que o corpo seja saudável, né? Agora olha que interessante, existe na igreja, fala de uma forma bem prática, né? Aquela mentalidade, né? Às vezes o cara não está satisfeito que faz uma função, ou eu queria ser o pastor da igreja, eu queria ser o diácono, eu queria tocar, eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo, e o cara fica perdido e esquece. Deus colocou na igreja os membros de acordo com como ele quis. Você tem que saber qual é a sua parte no membro. Agora, é claro, Deus não é incoerente. Quase sempre, Deus te coloca de uma forma que você tem um dom, uma aptidão, você até gosta, né? Geralmente é assim, mas muitas vezes você está perdido, você se encontra exercendo a função e você descobre: caramba, eu não sabia que eu era o cara que organizava o espaço para a reunião e agora eu comecei a fazer e me encontrei. Já sei que essa é a minha função no corpo. Entendeu? Então você precisa pedir a Deus: qual é a minha função? Se disponibilizar para se encontrar dentro daquilo que Deus tem para você, que vai ajudar todo o corpo. E a nossa tendência é querer ser membros que são de destaque, né? Tem membros que são destaque, né? O pastor, o diácono, o cara que dá abertura, todo mundo vê, destaque, mas tem membro que não aparece. Agora eu quero te dizer uma coisa interessantíssima. Falando do nosso corpo, você sabia que, presta atenção, os membros vitais que te mantêm vivo são os que não aparecem. Você vê a mão, você vê o pé, o nariz, o olho, mas eles não são membros vitais. Se eu tirar meu olho, eu continuo vivo. Vou ter um problema, não. O corpo não vai vir, mas o corpo não morre. Agora, tira o coração. Tira os rins. Você vê que os membros vitais, você vê o coração, você vê o rim, eles não se veem. Estão ocultos, mas estão funcionando e é eles que determinam se o corpo vai viver ou não. Muito interessante, né?
Então, às vezes, no corpo de Cristo, a gente quer ser visto e às vezes tem um membro que ninguém nota. Você já ouviu falar daquelas mulheres de intercessão, né, que ninguém nem sabe que ela ora? A parte do corpo, a parte dela no corpo de Cristo é esse. Um membro vital, às vezes é ela que está mantendo o corpo vivo e ninguém sabe. A responsabilidade é de cada membro no corpo. Você tem uma responsabilidade. Então você não tem que reclamar do corpo. Ou seja, hoje muitas pessoas reclamam: a igreja não tem amor, a igreja é fofoqueira, os irmãos são fofoqueiros, são problemáticos, reclamam de tudo. Mas você é responsável pela igreja que você participa. Você, enquanto membro do corpo, você é responsável pelo corpo. Lembra? Se a boca não quiser comer, não adiantou as outras partes fazer as suas funções. Você é irresponsável. Cooperem os membros com igual cuidado a favor de si mesmo? Não, a favor do corpo. Então, o caminho é esse. Agora, isso é fácil. Às vezes a gente fala da igreja de Atos, a igreja primitiva, partia o pão de casa em casa, tomava suas refeições com alegria e singeleza. Tudo verdade, mas eles tinham um problema. Eles tinham um problema. Se você estudar, olhar, você vê que aquilo não é a ilha da fantasia, né? Mas eles estavam caminhando na maturidade de conviver com o corpo de Cristo. Então você precisa funcionar. Eu quero ler Efésios 4 para você. Se liga aí. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, ele fala, que andeis de modo digno da vossa vocação que foste chamado. Eu queria botar dessa forma. Andeis de modo digno, ou seja, você é parte do corpo. Ande dignamente com essa parte. Não importa qual a sua parte. Funcione, coopere e ande dignamente sabendo que quem dispôs você nessa função foi Deus. Ok? Com toda a humildade, mansidão, com longanimidade. Longanimidade, o que é isso? Longanimidade, um ânimo longo, que não desanima com facilidade. Pô, o primeiro problema, vou sair da igreja, não acredito mais na igreja, isso tudo. Longanimidade, talvez a gente fale pouco sobre isso, mas é um ânimo longo. Cara, vem desânimo? Vem, mas ele aplaca esse desânimo, ele tem um ânimo longo, ele é longânimo. Suportando-vos uns aos outros em amor. Essa palavra suportando, ela perdeu um pouco a conotação, né? A gente acha que suportar é aturar, aguentar aquele chato, mas isso é dar suporte. Ou seja, aquele irmão que é fraco, eu vou suportar, eu vou dar suporte, eu vou sustentar ele até que ele mude, até que ele melhore, né? Suportando-vos, dando suporte, sustentando, ajudando uns aos outros em amor. Agora, isso aqui eu quero destacar. Versículo 3. Esforçando-vos diligentemente por guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Tem uma tradução que eu gosto mais que fala: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, olha só. Primeiro, essa unidade do corpo de Cristo, ela é adquirida com esforço, né? Para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, você tem que se esforçar. Você não pode ser o crente mimimi que qualquer coisinha milindrou. Você tem que amadurecer. Tá? O corpo é ele precisa ser edificado, ser nutrido, e você faz parte desse corpo. Tá? Então isso é feito com esforço. E não é um esforço qualquer, não. Diligentemente. Sabedoria, diligência, ponderando as coisas. Para quê? Para manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Aí ele fala, dá um show falando da igreja, do corpo de Cristo. Pois há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Agora olha só,
um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, que age por meio de todos e está em todos. Então, age por meio do pastor, do apóstolo? Não, ele age por meio de todos e está em todos. Acabou aquele tempo do super-herói. O apóstolo que mexe em tudo, né? Eles podem até... A gente sabe que existe liderança, existe pessoas específicas para funções específicas, mas ele age por meio de todos e está em todos. O corpo, com a justa cooperação de cada parte, efetua o seu crescimento e a edificação de si mesmo em amor. A gente faz estratégia, a gente faz campanha, a gente faz um monte de coisa para crescer e vem orar por avivamento. Tudo isso é bom. Só que campanha, estratégia tem prazo de validade. De ano em ano a gente muda a estratégia. Só que aquele dá a chave para a edificação e do crescimento do corpo. Meu Deus! Né? O qual é sobre todos, age por meio de todos, está em todos. Né? Lembra? Né? Todo o corpo bem ajustado, vinculado, com a justa cooperação de cada parte, o que é que ele faz? Efetua o seu crescimento e a edificação de si mesmo. O corpo se auto-edifica desde que tenha a justa cooperação de cada parte. Você é responsável pela igreja que você faz parte. Para de cobrar dos outros, apontar o dedo, para com isso. Aí eu faço a pergunta, o que você tem feito para transformar a igreja naquilo que você cobra e deseja que ela seja? A igreja não ama. O que você tem feito para essa igreja amar? Para você ter a igreja que você deseja e que você cobra. A igreja murmura. Quando você diz que a igreja murmura, você já está murmurando. O que você tem feito para cooperar para essa edificação de si mesmo em amor? Você é responsável pela igreja que você tem. Quando você vê um defeito, um problema, uma dificuldade, você lembra, caramba, eu sou responsável. O que eu posso fazer para melhorar isso? Não aponte o dedo, não culpe ninguém, que geralmente o problema também está em nós. Beleza? Tá? Eu fiz uma pergunta. Você tem procurado viver o contrário de tudo aquilo que você reclama da igreja? Ou tem sido apenas um analista do mover de Deus? Tudo que você reclama da igreja, você vive o contrário? Ainda que você viva, você não tem direito de reclamar. Você tem, sendo exemplo, você vai mostrar como você deve andar, como um irmão deve andar. Tá tendo uma maledicência, quando alguém vier falar no teu ouvido, você vai dizer, não, quero ouvir, vai lá no irmão. Faz o que a Bíblia diz, vai lá no irmão, conversa com ele. Então você, sendo aquilo que você critica, você vai ser instrumento de bênção para que as outras pessoas vejam que você age diferente. Tá bom? Senão você vai cair no mesmo erro. Tá? Saiba que se você ainda não sabe a sua função no corpo, você está deixando de cooperar para o crescimento e edificação desse corpo. Não adianta, você se converteu, você está vivendo em comunidade, você tem uma função no corpo. Se você não sabe e não está exercendo, com certeza esse corpo de alguma forma está deixando de ser nutrido e abençoado por falta desse membro que não está exercendo a sua função, esse membro que é você. Então não é brincadeira, coisa é séria, você tem que saber qual é a função. Eu estou falando, lembra da minha pergunta no início? Quem você é? Você acredita na igreja? Você desistiu da igreja? Tanto problema, tanta dificuldade, você desistiu? Tá, se você desistiu, volte, se encontre, entenda que isso é bíblico, é a vontade de Deus. Jesus estabeleceu a igreja, disse que ia edificá-la. Tá? Então, as mentiras e as confusões, erro, pecado não muda a verdade, não altera a realidade. Talvez uma das estratégias do diabo é fazer você desacreditar naquilo que vai destronar ele. Para que a multiforme de Deus, multiforme sabedoria de Deus, seja conhecida dos principados e potestades através de quem? Através da igreja. Ok?
Então, se você está nesse momento vivendo assim, se liga nisso que eu estou falando. A igreja existe, o corpo de Cristo existe, é possível edificá-lo, mas você precisa saber qual é a sua parte e exercer a tua justa cooperação para a edificação desse corpo, tá? Vou repetir Efésios 4,16, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa, isso é que eu gosto, justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Cara, eu tenho certeza que se a gente edificar, tiver junto, pela justa cooperação de cada parte, cara, a gente vai precisar de pouca estratégia para crescimento, pouca estratégia para avivamento, porque a Bíblia diz que o próprio corpo se cresce e edifica a si mesmo. Agora, precisa ter a justa cooperação de cada parte, precisa estar bem ajustado. Esse é o caminho. E a gente talvez trabalhe pouco em cima disso. E fica vivendo de estratégia em estratégia, mover, uns se perde a esperança, sai, coisa e tal. Mas esse aí é o corpo de Cristo. E é verdade, é isso que Deus quer fazer. Tá? Então lembre-se, você precisa saber a sua função no corpo, entender que o corpo precisa dela, tá? E que foi Deus que colocou cada membro como Ele quis, beleza? Edifica a si mesmo em amor. A gente crê que Jesus vai voltar para uma igreja gloriosa, né? Se falar esse nome, as pessoas piram, né? Igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga. Possível, cara. Possível. Agora a culpa é do membro, é das pessoas. Que desacreditou, tá? E lembra o que eu falei lá em cima? Esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade da fé no vínculo da paz. Tem que ter esforço. São pessoas diferentes. Órgão, já pensou se a mão dá uma doideira na mão, ela começa a bater e cisma de apertar o nariz? Essa mão, que isso? Ela tem que cuidar. Tem que cuidar. Mas já pensou, ela quer agir independente, começa a bater no olho? Pode. A boca ela fica chateada com a mão e começa a morder a mão. Mas é o que acontece na igreja. Membros se degladiando uns com os outros, em vez de exercer uma justa cooperação de cada parte. Nós, como igreja, precisamos entender isso e aprender a viver dessa forma. Mas para isso a gente tem que ter essa consciência. Tá bom? Interessante. Sabendo que Jesus voltará para uma igreja gloriosa. Agora, olha que interessante, falando dessa igreja gloriosa, né? Apocalipse 19:8 fala assim, e fala das bodas do Cordeiro, cuja noiva a si mesmo se ataviou. Você lê lá o 19, você vai ver. E foi chegada as bodas do Cordeiro, casamento, cuja esposa a si mesmo, ela mesma se ataviou, porque foi lhe dado vestir-se de linho fino, Apocalipse 19, né? Aí olha só que interessante, foi lhe dado, versículo 8 do capítulo 19, foi lhe dado vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, pois o linho fino são os atos de justiça dos santos. Lembra que ela se edifica a si mesmo? Então foi-lhe dado vestir-se de linho fino para as bodas, para o casamento. E ele diz: o que são esse linho fino? São os atos de justiça dos santos. Eu te pergunto, o que seriam esses atos de justiça? Pô, a gente pode enumerar aqui dezenas. Verdade, amor, perdão, caridade. Entendeu? Quando você pratica atos de justiça, você está se santificando, se vestindo desse linho fino e se preparando para a boda de Jesus e a igreja. Entendeu? Isso tem que ser feito individualmente e coletivamente, quando cada membro exerce a sua função em prol uns dos outros. Que lindo, irmão. Então, se você está desacreditado, volte a acreditar, volte a participar com essa mentalidade, tá
Tá bom, querido? Descubra qual parte do corpo você é. Exerça essa função com alegria, dedicação. Eu quero dizer uma coisa para você. Você não é melhor do que ninguém na igreja. Mas também você não é pior do que ninguém. Você é aquilo que Deus colocou você para ser no corpo. Ele dispôs o membro como quis. Então, você tem tanto valor quanto qualquer outro membro. O que você faz tem tanto valor quanto qualquer outro membro. Bote isso na tua cabeça. Entendeu? Que membro você acha que você é? Qual membro do corpo de Cristo você é? Lembra-se, os membros vitais não aparecem, o coração está aqui, o cérebro, ninguém vê o cérebro. Né? Embora o cérebro seja, a cabeça seja Cristo, mas você não vê o rim, pulmão, tira o pulmão, morreu o corpo. Mas você vê o pulmão? Então os órgãos vitais não aparecem. E tem órgãos que você, de repente, não gostaria de ser. Você gostaria de ser uma bexiga? Cara, você pensa em bexiga, né? Você dá até nojo. Cara, mas imagina se o rins processa lá a água, joga e trava ali na bexiga, cara. Ela não libera. Vai acontecer algum problema. Então, qual é mais importante? Os rins processar o que você bebe, a água que você bebe, ou a bexiga de eliminar esse conteúdo, aquilo que sobrou? Se o rins processar e a bexiga não trabalhar, não cooperar igualmente com o rim, cara, você pode ter uma infecção, sei lá. Entendeu? O ânus. Cara, imagina, você come todo aquele processo e o ânus não libera, tá travado. Eu conheci uma criança que nasceu 100 anos, tampado ali. Ela fez dezenas de cirurgias, vivia com saco de colostomia, que fala, né? E como sofreu aquela criança? Nasceu tampado, não tinha passagem. Entendeu? Talvez um órgão, né? Anos. Insignificante, mas imagina que se ele não funcionar. Entendeu? Não sei se você conhece o cerebelo. Cerebelo é um órgão que tem aqui atrás, eu não sei muito bem a posição dele, e ele é o órgão responsável pelo equilíbrio do corpo. Eu sei bem disso, que meu pai teve uma doença que no cerebelo, parece que é a síndrome do cerebelo, é uma coisa que o cerebelo dele foi murchando e ele perdeu o equilíbrio do corpo. Ele não ficava mais de pé. Quando ele tentava levantar, ele caía e não sabia mais o que era frente, o que era atrás, o que era lado, porque ele perdeu totalmente o equilíbrio do corpo por causa do cerebelo. Um órgão que pouca gente conhece, ninguém vê, mas a importância daquele órgão de manter o equilíbrio, entre outras funções, o equilíbrio do corpo, né? Então tem membros que não são decorosos, como a Bíblia diz, mas ele tem que funcionar de igual modo para o pleno funcionamento do corpo, né? Efésios 4, olha só o que ele faz. Fala: rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que foste chamados. Modo digno. Então eu vou associar essa vocação a o teu encaixe no corpo de Cristo. Então aquele membro, aquilo que tu é no corpo, ande de modo digno com essa vocação. Deus vai te vocacionar para aquilo que Ele te chamou e te colocou no corpo. Aí ele fala, com toda humildade. Tem membros que requer mais humildade do que outros, né? Tem membros que aparecem, né? São líderes. Então eles precisam de humildade, entendendo. Eu não sou mais importante do que aquela bexiga, do que aquele membro lá. Mansidão. Precisa de mansidão para a gente conviver como corpo de Cristo. Longanimidade, um ânimo longo que não desanima com facilidade.
suportando-vos uns aos outros em amor, dar suporte, sustentar e esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade da fé no vínculo da paz. Então, vamos lá. Primeiro, corpo de Cristo existe, a igreja existe. E eu não estou falando só de reunião, não. E se vier uma perseguição? Acabou o corpo de Cristo, ele continua existindo. E mesmo nas cavernas, a gente precisa saber qual a nossa função, nossa participação nesse corpo. Então você precisa acreditar nisso. Tá? E outra coisa, eu quero fechar essa breve reflexão te falando. Se você é um cristão, não tem como fugir, você faz parte do corpo de Cristo. E se você não acredita mais nisso, você está sozinho, não é legal, você deve sim procurar estar ligado nesse corpo, que são as pessoas, para que você ajude no funcionamento desse corpo. Creia nisso novamente, tá? É possível, é propósito de Deus, entendeu? E saiba que você não é melhor do que ninguém, mas também não é pior do que ninguém. Não se deprecie, E também não se exalte a si mesmo, sabe? Eu sou apenas um membro do corpo que tem que funcionar para a edificação do todo, do corpo completo. Como é feito isso? Com esforço, com diligência, humildade, mansidão, longanimidade, ok? Aí você vai cooperar para o crescimento do corpo, e você sendo parte do corpo, você também está crescendo, está sendo nutrido, está sendo abençoado. Amém, irmão? Então pense nisso, tá? E aprenda a viver como corpo, aprenda a viver como igreja, com simplicidade. Descubra o que eu posso fazer no corpo, qual a minha função. Quando você descobrir, faça com dignidade, tá? Faça com dedicação, com inteligência, com humildade, e saiba, o que você está fazendo é importante para o crescimento desse corpo, para a nutrição desse corpo. Amém? Assim é o corpo de Cristo. Isso é um pequeno comentário, depois eu vou completar para mostrar na prática do dia a dia como a gente anda dessa forma. Aqui eu só fui te mostrar que você é parte do corpo, você precisa saber qual membro que você é, exercer a tua função em favor do todo o corpo, tá? Agora, como viver nesse corpo, no dia a dia, nas coisas simples, a gente vai continuar falando sobre isso. Tá bom, meu querido? Deus te abençoe, reflita com mais tranquilidade nesse texto. Eu queria que você se inscrevesse no canal, Venha o Teu Reino, canal de estudo bíblico, de reflexão, para edificação da igreja, para ajudar um pouco mais a edificação desse corpo naquilo que Deus tem me colocado para fazer. Tá bom, meu amado? E compartilha, deixa o teu like, se inscreve no canal, tá? Tem muita coisa boa por vir aqui nesse canal, Venha o Teu Reino. Deus te abençoe. Fica na paz.